Você já imaginou ter uma visão do futuro? Uma revelação tão vívida e assustadora que você se vê questionando a própria realidade? Bem-vindo ao relato de Johnny, um motociclista que escapou por pouco da morte e retornou com uma mensagem urgente do além. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Meu nome é Johnny e tenho 32 anos. Tenho sido um motociclista ávido desde a adolescência. Não há nada como a emoção de rasgar uma estrada aberta, com o poder do motor vibrando sob você. Claro, eu conhecia os riscos, mas gostava de pensar que era um piloto cuidadoso. Gostava de pensar que era invencível, sabe? Como o super-homem. Isso mudou em março de 2022. Acabara de sair do trabalho e estava indo para casa, o motor da minha moto como uma segunda batida do coração, enquanto eu entrava na rodovia. O trânsito estava leve como de costume para aquele trecho. Avistei um caminhão de 18 rodas adiante e mudei de faixa para ultrapassá-lo. Isso é a última coisa que lembro antes de tudo ficar preto. Me disseram depois que o caminhoneiro disse que se desviou da linha por um segundo antes de corrigir. Naquela altura, era tarde demais. Bati diretamente na carreta a 100 km por hora. Minha moto se amassou como uma lata de refrigerante, enquanto eu era lançado para longe, rolando e dando cambalhotas dezenas de metros. Os primeiros segundos de consciência foram como algo saído de um filme de terror. O que mais lembro do acidente, além da dor, foram os pneus chiando e meus próprios gritos abafados. A dor penetrou meu corpo. Minha visão era como o caleidoscópio que eu tinha quando era criança, aquilo que mostrava luzes piscando e formas iminentes. O gosto de cobre do sangue encheu minha boca enquanto eu engasgava e lutava por ar. Assim que começou, tudo imediatamente ficou em silêncio. A luz foi substituída por uma escuridão negra como tinta. Não sei quantos de vocês pescam com lulas ou polvos, mas a escuridão que às vezes sai deles me lembrou disso. Não havia dor, nenhum som. Eu simplesmente flutuava, desligado de qualquer forma física. Eu podia sentir tudo. Apesar do que tinha acontecido, eu estava extremamente calmo. Não tenho certeza de quanto tempo passei antes de perceber uma luz fraca na escuridão negra. A princípio, era apenas um ponto, mas rapidamente se transformou em um brilho quente e radiante, tão reconfortante quanto o fogo queimando em uma lareira ou uma fogueira no seu quintal. Lembro-me de uma figura saindo da luz, parecia humana, mas não consegui recordar de ver quaisquer características além disso. Era como tentar discernir formas através de uma miragem cintilante de calor. Uma voz ressonante, amorosa e ao mesmo tempo imensa, parecia reverberar de todos os lugares e de lugar nenhum. Não temas, meu filho. Embora as palavras carregassem poder, elas eram profundamente reconfortantes, como o abraço de um pai. Naquele momento, eu soube que estava na presença de algo transcendente, sagrado, um ser de amor e graça perfeitos e incondicionais. Deus. Eu lutei para entender tudo aquilo. Eu estou morto? Ainda não, respondeu Deus. Há mais para você fazer na vida. Você deve contar a eles. Contar a quem? Com isso, a luz se fragmentou em algo como você veria em um caleidoscópio, cada um refletindo uma cena diferente. Vidas, momentos, memórias vividas e não vividas. Eu observei enquanto tudo passava por mim. Era como se Deus não apenas estivesse me mostrando minha própria vida, mas também a criação. Estrelas piscando para a existência, galáxias colidindo em espirais violentas, civilizações surgindo e caindo num piscar de olhos. Então as imagens começaram a me mostrar a história recente e o familiar. Cidades que eu reconhecia, eventos que despertavam alguma lembrança. Apenas as cenas que testemunhei se desdobrando eram horríveis demais para serem reais, como trechos de um filme que assisti quando criança. Vi cogumelos nucleares brotando sobre Nova York e Washington engolfada em tempestades de fogo abrasadoras. Vi país após país sucumbindo à Rússia e à China. Vi as bandeiras vermelhas da China e o martelo da Rússia liderando uma invasão em massa no solo americano. Baterias de mísseis Patriot ao longo da costa leste, tentando em vão deter o bombardeio aéreo enquanto milhões evacuavam em pânico.
mortes incalculáveis enquanto as superpotências mundiais entravam em conflito, bairros americanos arrasados por colunas de tanques, campos de concentração surgindo no coração do país, cheios de civis, e membros de nossas forças armadas eram rotineiramente enforcados para desencorajar aqueles que considerariam lutar de volta. Nuvens de gás nervoso pairavam sobre cidades em chamas enquanto a civilidade e a ordem se transformavam em uma luta brutamontes pela sobrevivência. Tudo isso contra um pano de fundo de ruína ambiental, super tempestades castigando as costas, incêndios florestais consumindo regiões inteiras, terras tóxicas se espalhando como um incêndio florestal na Califórnia. Eu observei tudo isso se desdobrar, compreendendo com cada horror passado. Isso não era uma visão fantasiosa, mas uma revelação do que estava por vir se as tensões ideológicas e geopolíticas atuais não fossem controladas. Um futuro potencial que parece quase plausível dado os eventos recentes. As cenas começaram a acelerar, piscando entre possibilidades futuras a um ritmo vertiginoso. Em algumas versões, a humanidade se unia, os agressores eram repelidos a um custo avassalador. Em outras, os dominós continuavam caindo sem ninguém para deter a invasão. As visões se transformaram em infinitas realidades alternativas. Então, tão subitamente quanto começou, o ataque cessou. Eu me tornei consciente da presença radiante mais uma vez, embora as visões persistissem como imagens residuais queimadas em minha visão. A paz se instalou sobre mim novamente, apesar do peso profundo das visões. Você foi concedido um vislumbre por trás do véu, uma chance de testemunhar. A voz entoou. O que você viu é apenas uma das muitas eventualidades possíveis. Não um futuro ordenado, mas um temido aviso. O Armagedon que se aproxima se o ódio, a ganância e a arrogância ficarem desenfreados. Eu não sei se você é o mensageiro que este mundo precisa, continuou a voz. Essa escolha cabe somente a você. Mas você foi imbuído com a verdade neste dia. Vá, conte a eles, antes que seja tarde demais. Senti a presença se afastando, embora suas palavras permanecessem. Compartilhe esta revelação como quiser, mas leve-a a sério, e talvez ela possa ajudar a guiar uma parte da humanidade de volta ao caminho da retidão. Com isso, a luz implodiu, se dobrando sobre si mesma, até se tornar uma com o vazio. As visões piscaram e desapareceram em silêncio mais uma vez. Quando meus sentidos retornaram, me encontrei deitado em uma cama de hospital, luzes fluorescentes piscando duramente sobre mim. O vazio e o silêncio haviam sido substituídos pelo bip constante de um monitor cardíaco, acompanhado por vozes fracas do corredor. O que diabos aconteceu comigo? Perguntei-me enquanto lutava para me mover. Teria sido uma alucinação quase mortal, um sonho ou algo mais real? As visões e palavras se gravaram em minha consciência com uma vividez ardente. Uma enfermeira apareceu ao meu lado, sobrancelhas erguidas em surpresa, perguntando se eu estava acordado. Apenas balancei a cabeça, incapaz de falar devido a uma queimação tão severa que parecia que minha garganta estava em chamas. A maioria das pessoas não sobrevive a um acidente a 100 km por hora. Eu sobrevivi. Saí com múltiplos ossos quebrados nas pernas, braços e costelas e um pulmão parcialmente colapsado. Mas eu estava vivo. Eu estava de alguma forma protegido. Eu gostaria de poder dizer que me recuperei durante a noite, mas isso não acontece em um acidente dessa magnitude. Barras de aço e pinos agora mantêm meus ossos no lugar. Por mais que eu tentasse esquecer ou afastar isso da minha cabeça, a visão profética nunca desapareceu. Eu me vi me retirando, questionando meu propósito e se compartilhar aquela revelação sombria poderia fazer alguma diferença. 8 meses após o acidente, comecei a falar com minha família e amigos próximos sobre o que vi. Alguns me descartaram como um maluco da nova era ou um teórico da conspiração traumatizado. Mas, ocasionalmente, eu podia vê-los demonstrando aceitação. Isso me deu alguma esperança para continuar contando para aqueles que estão ao meu redor. Sinceramente, tudo isso me assusta. Eu me pego constantemente fazendo a mesma pergunta ardente.
Eu fiz o suficiente? Isso encerra a experiência de hoje. O que todos vocês acharam? Lembre-se de me contar nos comentários abaixo. Até a próxima, fiquem seguros e continuem abençoados.